As eleições para os conselheiros tutelares, agora de 2019, estão sofrendo confusões. As pessoas não estão sabendo em que escola votar, porque as escolas são geralmente diferentes das escolas que essas pessoas votaram para presidente. Em muitos casos, as escolas que vão votar para o conselho tutelar não são as mesmas escolas que as pessoas costumam votar para presidente ou para vereador, prefeito, etc. Então, a gente, enquanto movimento, nós estamos acompanhando, nós do Massa, estamos acompanhando as eleições para conselheiros tutelares, mas a nossa preocupação não é só uma preocupação geográfica. A nossa preocupação é muito e também uma preocupação conceitual, que a gente volta a repetir. Como deve ser o perfil de um conselheiro tutelar. Então, o que a gente tem discutido muitas vezes enquanto perfil do conselheiro tutelar? É necessário, é muito importante que essa pessoa seja desprovida de preconceito. A gente sabe que é difícil uma pessoa que seja totalmente desprovida de preconceito. Nós temos preconceitos, mas o preconceito ele não pode ir à frente da função de conselheiro tutelar. Então, é muito importante que o conselheiro tutelar não tenha preconceito social, que ele entenda como é que se opera a pobreza no nosso país e não criminalize a criança por ser pobre. Por exemplo, tem algumas posturas de conselheiros tutelares que a criança está ali na família e ela tem algumas dificuldades financeiras, passa por privações financeiras, uma criança que tem a pobreza, né, que sofre a pobreza. E aí tem algumas posturas de conselheiros tutelares que resolvem abrigar esta criança, muitas vezes de forma precipitada, vamos dizer assim, abrigando essa criança, tirando do seio familiar por conta de uma dificuldade financeira, que claro também é difícil, mas tem que olhar para isso com muito cuidado, para não poder causar traumas e danos para essa criança. Então é muito importante que o conselheiro seja desprovido de preconceito social, não tenha preconceito religioso, né? No caso daquela criança com 11 anos que levou uma pedrada na cabeça porque ela saiu de um terreiro e acabou sofrendo preconceito religioso. E também é muito importante que esse conselheiro não tenha preconceito em relação a questões de orientação sexual, porque se ele tiver essas questões preconceituosas e colocar isso na função como conselheiro, as crianças terão muitos problemas, porque as crianças estão na sociedade e as crianças são diversas, né? Se ele tiver um preconceito ou de orientação sexual, ou um preconceito de religioso, ou um preconceito social, ele com certeza não será um bom conselheiro tutelar. Então essa é a primeira preocupação que a gente tem que estar à frente quando você for pensar na importância de votar em conselheiro tutelar. A segunda questão que a gente está colocando é orientar em relação a qual escola votar. Existem várias formas de descobrir isso. Tem pessoas que não sabem qual é a sua zona eleitoral. Então é muito importante que você saiba, primeiramente, qual é a sua zona eleitoral, porque é a sua zona eleitoral que vai indicar se você deve votar na região 1, na região 2 ou na região 3. Não sei onde está o meu título, como que eu tenho que fazer? Vai no Google, né, e pesquise TRE. Você vai colocar TRE, vai colocar o seu nome completo, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Não precisa nem colocar outras informações, que o TRE já vai te passar a informação de qual é a sua zona eleitoral. Então, se não tiver o título em mãos agora, nesse momento, porque para votar precisa do título, mas para você souber qual é a região que precisa votar, você precisa da zona eleitoral. Procure essa zona eleitoral e a partir da zona eleitoral é que você vai saber qual é a escola em que precisa votar. Então, vamos lá. As pessoas que são da zona eleitoral número 156, 306, 307 e 383 pertencem à região 1 e devem votar nas escolas mais centrais e nas escolas de Paranapiacaba e de Parque Andreense. São todas MEFs, todas escolas são escolas municipais. Então, no caso da região 1, dessas zonas eleitorais que eu falei, as escolas em que essas pessoas devem votar são MEFs.
Carlos Drummond de Andrade na Vila Pires, Fernando Pessoa no Jardim Estela, Janus Korzak na Vila Valparaíso, ali perto da Fundação Santo André, MF Paranapiacaba, MF Parque Andreense, MF Sônia Aparecida Marques, que fica na Vila Palmares, e MF Reverendo Oscar Chaves, que fica na Rua Carijós, na Vila Linda. Agora vamos para a região 2. Região 2, Zona Eleitoral 307 e 383. As pessoas vão votar nas seguintes MFs: Cândido Portinari, Jardim Guarará, Comendador Piero Poloni, Cidade de São Jorge, MF Cora Coralina, no Jardim Santo André, naqueles predinhos ali no CDHU, MF Machado de Assis, no Parque Miami, e MF Mariângela Aranda Fuzeto, que fica na Vila Junqueira. Agora vamos para a região 3. Região 3, do lado de lá da linha do trem. Zonas eleitorais 263 e 264. MF Demercindo da Costa Brandão, Camilópolis. Luiz Gonzaga, Erasmo Assunção. Darcy Ribeiro, Parque Novo Oratório. MF Elaine Sena Chaves Maia, no Jardim Santo Alberto, e MF Tarsila do Amaral, no Bangu. O que precisa para poder votar nos conselheiros tutelares? São 2 conselheiros tutelares que você precisa levar o nome dessa pessoa e o número, e você precisa levar um documento com foto e o seu título de eleitor. Então, veja bem, muito importante pensar primeiro na concepção em relação à postura do seu conselheiro, que é muito importante que você escolha um bom conselheiro tutelar. Não se perca geograficamente, possa ir na escola correta para fazer a votação, mas antes de não se perder geograficamente, não se perder conceitualmente, para poder escolher pessoas que de fato protejam as nossas crianças e os nossos adolescentes aqui da cidade de Santo André.